Boa noite, galera. Boa noite. Aqui é o André Canes, que eu falo diretamente da Rádio Marca Brasil, a rádio que é a sua marca. Eu sou o André Caneschi e começa agora o programa Nos Acréscimos, também no YouTube. Boa noite, Vitor Meira, meu querido. Você tá bem, cara? Boa noite, André. Boa noite ao Erickson, também a Nath, também a todos os nossos ouvintes da Rádio Marca Brasil, aos nossos telespectadores do YouTube. E também, André, que você esqueceu da roxinha, a Twitch. A gente também está ao vivo no É Twitch. verdade. Estamos nos modernizando cada vez mais. Eu continuo no formato rádio, porque a minha câmera é uma porcaria, Você tá com né? vergonha, né? Então, Fala sério. cara, eu gosto mais do formato mais radiofônico, né? Em homenagem à nossa jornalista que é convidada aqui, né? Tá certo, tá Mas, certo. mas vai ser um prazer, né, participar dessa entrevista, né? A gente já conversou com o Fefon, já conversou com o J. Júnior, agora com a Nath. É sempre um prazer conversar com o pessoal, né? Eu até costumo dizer, André, que eu gosto mais do jornalismo, mais conversar com as pessoas do que fazer jogo. É verdade. Justamente fazer, por exemplo, Palmeiras e Defensa, Justiça, prorrogação, meia-noite e meia. Cara, isso é chato para um boné. Então, gosto mais de trocar ideia com a galera aí. Vamos lá, André. Eu tô me alongando demais. Beleza, então. Beleza, muito bom, gente. Agora eu vou falar boa noite aí para o nosso querido Erickson. Boa noite, Erickson. Beleza, meu camarada? Boa noite, André. Boa noite aí, o Victor. Boa noite também aí a Nath. Muito obrigado aí pelo participar do nosso programa aí. E boa noite também para os nossos ouvintes da Rádio Marca Brasil e também no YouTube e na Twitch TV, né? Isso. Vamos para mais um programa aí de quinta-feira. Quinta-feira de friozinho aqui em São Paulo, né? Mas segue a bola. Segue tudo aí, né? Segue tudo. Agora eu vou chamar uma convidada para o nosso programa, super especial. A gente quer agradecer de coração mesmo a ela por ter aceitado o nosso convite, tá? É a Nath Brasil, ela que é do site Damas do Esporte. Boa noite, Nath, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite meninos, boa noite pessoal que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando, tanto na rádio quanto no YouTube. É um prazer para mim estar aqui, poder vir falar também um pouquinho aí do nosso projeto das Damas do Esporte, que já está aí acompanhando, né, todos os esportes, mas com foco principal no futebol, nos 4 grandes aqui do Rio, fazendo a cobertura dos jogos, através da Rádio Damas do Esporte, com uma parceria com a FERJ, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Então, é um prazer para mim estar aqui. Espero que o nosso papo aí renda, que o pessoal goste. E vamos que vamos. Com certeza, Nath, vamos gostar sim. É um prazer imenso, como eu já disse, você está aqui com a gente hoje nesse bate-papo, na nossa grande resenha, né, sobre o futebol, sobre o jornalismo e tudo mais. Diga aí, Nath, diga aí como você começou a sua carreira de jornalista, qual foi o meio, como que você conheceu tudo isso daí? Então, eu sempre gostei de futebol desde muito pequena. Estava com 10 anos lá na Copa de 94, já recém-campeã, sou flamenguista, recém-campeã lá em 92, aí acompanhando a Copa de 94, e ali no Tetra, definitivamente o futebol ganhou meu coração. A partir dali foi só aumentando. E apesar de eu ter começado na profissão tarde, cheguei a trabalhar muitos anos em outros segmentos, até que eu tive a oportunidade de fazer a faculdade e conhecer as damas, né, que foram aí, de fato, quem abriu as portas para mim, mas para essa parte do jornalismo esportivo. E estamos juntas aí desde o iniciozinho de 2019, fazendo aí as coberturas, né, fazendo o nosso site, que tem sempre matérias lá relevantes sobre os esportes. A gente tem também o nosso canal aqui no YouTube, já estão todos convidados a irem lá conhecer também. E lá a gente faz algumas lives também, com o nosso programa de Papo com as Damas. Então, assim, é um projeto bem bacana que uniu os meus 2 amores, né? O jornalismo e o esporte. Então, foi a partir daí que tudo começou a acontecer e tem sido muito gratificante
poder estar... O povo fala, né? Quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha, né? Parece que a gente está o tempo todo se divertindo, e é mais ou menos por aí. Concordo plenamente, Nath, concordo. Quando a gente faz o que a gente ama, realmente dá mais valor, né? Dá mais valor no nosso trabalho, nada fica tão ruim para a gente fazer, né? E assim a gente vai seguindo. Fala, Vitão, quer mandar umas perguntas aí para a Nath? Pode mandar, meu velho. Claro, mano. Vou mandar aqui a minha primeira pergunta para a Nath. Nath, eu costumo fazer a primeira pergunta assim para qualquer convidado. É uma pergunta muito mais reflexiva, sabe? Porque o André, como apresentador maior deste programa, ele apresenta você como a jornalista, Nath, que trabalha no Damas do Esporte, mas eu acho que assim, o mais legal de tudo é você se auto-apresentar. Quem é a Nath Brasil, como que é a sua trajetória, como você chegou no jornalismo esportivo, por que você chegou e qual é a sua meta e qual é o seu objetivo? Foi mais ou menos como eu falei, né? Eu sou uma flamenguista, apesar de ter nascido numa família que não tinham flamenguistas, venho com um avô tricolor fluminense, né? Falando aqui do Rio de Janeiro, um avô tricolor, tio botafoguense. O meu pai, ele já faleceu, infelizmente, mas ele é argentino e vem como torcedor do Boca, mas aqui no Brasil ele torcia para o Vasco. Então, você já viu, né? Eu não tinha nenhum motivo para ser Flamengo, mas uma tia minha, muito querida, que é irmã da minha mãe, me criou desde pequena. Ela, sim, era flamenguista e conseguiu me levar aí para torcer pelo rubro-negro. E acho que foi a melhor contribuição que ela já me deu. E aí, com isso, eu tinha muitos amigos aqui na infância. A gente falava muito de futebol, foi despertando cada vez mais o meu interesse pelo futebol, e eu demorei um pouquinho para perceber que eu poderia fazer disso uma profissão, mas aí eu saí da minha zona de conforto, onde eu estava, do tipo de trabalho que eu fazia, me joguei de cabeça na faculdade, e com isso começaram a surgir as oportunidades, e aí eu conheci as damas, né, através da Luciana Zogaib, que é uma narradora fantástica, né, que tinha esse projeto de fazer as coberturas jornalísticas exclusivamente com mulheres, né? Ela é a narradora, a gente tem uma equipe composta aí de 12 meninas que se revezam entre os comentários, as reportagens de campo, fazem com que a gente alimente, né, as nossas redes sociais também, o nosso site. Então, eu já admirava muito elas, tive a oportunidade de conhecer a Luciana, trocar uma ideia e começar a fazer parte desse projeto. E acho que foi talvez a melhor coisa que me aconteceu, porque eu pude exercer a profissão de jornalista dentro do segmento esportivo, que era o meu grande sonho, a minha grande ambição, e tá dando certo, estamos aí, sábado estaremos lá no Maracanã para cobrir a última rodada do Campeonato Carioca, que vale a Taça Guanabara, né, e os 4 semifinalistas já estão decididos, mas apesar de ter sido a primeira fase do campeonato, né, que normalmente é a Taça Guanabara e a Taça Rio, dessa vez eles mudaram o regulamento, foi uma competição através de pontos corridos, quem fosse vencedor disputa a Taça Guanabara e a Taça Rio ficou em um segundo plano ali para os times de 5º a 8º colocados, então ela perdeu um pouco da força da Taça Rio, a Taça Guanabara continuou valendo uma taça, e é isso, essa é a minha história, e estou muito contente de poder estar aqui contando elas para vocês, e quem sabe aí, mais para frente, né, outras oportunidades também surjam, não só para as damas, mas para mim também, como jornalista, mas a princípio é esse o campo aí que eu consegui trilhar e estou muito satisfeita. Ah, que maravilha, Nath, que maravilha. Uma história até muito legal, né, de muita força, muita superação, digamos, né, que a gente vai até dos nossos esforços, de tudo que a gente quer, né. E aí, Erickson, pode mandar as perguntas para a Nath aí. Pode, primeiramente, boa noite, Nath, seja bem-vindo mais uma vez aí no nosso programa. Eu tenho uma pequena... Primeiro, só uma pequena pergunta. Qual o jogo que te chamou mais atenção até o momento, até agora? O jogo que te chamou mais atenção? Você ficou assim, meio que nervosa ao mesmo tempo e também falou assim, nossa, transmitir esse jogo, que maneiro. Olha, eu, assim, na parte das transmissões,
eu ainda não tive muitos jogos, né? Eu Sim. comecei, de fato, esse ano, porque por conta da pandemia, a gente estava com um número restrito de pessoas passíveis de credenciamento, e aí a gente, como as meninas já estavam mais antigas, né? Elas estavam tendo a preferência para estar dentro do Maracanã e dos estádios aqui do Rio, né? Que a gente faz também no Newton Santos e no São Januário. Então, assim, por enquanto, o jogo que mais deixou com frio da barriga, com certeza, foi a estreia, né? Foi aqui no Campeonato Carioca, foi Flamengo e Macaé. Então, assim, foi com certeza que me deixou com mais frio na barriga de estar ali vivenciando, né? Fone no ouvido, microfone na mão. Então, assim, foi muito bacana. E acho que até agora o que mais me deixou assim, caramba, olha só, eu estava ali na arquibancada e agora eu estou aqui transmitindo, foi o clássico Vasco e Flamengo, apesar do resultado não ter sido favorável para o Flamengo, né? Até me surpreendi com o resultado, mas com certeza foi aquele que falou assim, caramba, olha onde eu estou. Imagino. Pois é, e vai nessa onda aí, né? Que é um jogo melhor que o outro, às vezes, né? Também. E assim vai. Deixa eu te fazer uma perguntinha, Nath. Assim, você, como já trabalha já há um bom tempo com jornalismo esportivo, você que enfrenta o Maracanã direto, né? Fazendo as reportagens e tudo mais. Assim, é uma dúvida que eu tenho particularmente. Como, assim, você acharia que a Federação do Rio poderia criar ou uma liga, ou, digamos, não sei nem se pode falar uma liga, né? Porque, assim, no Rio de Janeiro o campeonato começa com Carioca, depois vai, como você já disse, Taça Guanabara, Taça Rio e assim por diante, até chegar na mesma medida do Paulistão aqui, né? O campeonato aqui de São Paulo. Você não acha que eles deveriam criar uma liga, alguma coisa, para poder tirar um pouco essa emenda de campeonatos pequenos, até por falta de, acho que até de times, né, no Rio de Janeiro? O que acontece? O Campeonato Carioca, ele já teve uma valorização muito maior, né? Eu até falando com vocês aqui nos bastidores, estava falando, né? Flamenguista que reclama do time hoje em dia porque não viveu os anos 90, os anos 2000 e não viu ali. A gente tratava o Campeonato Carioca como uma final de Libertadores. Não à toa aquele título lá com o gol do Pet reverberou aí por muito tempo como o título da história, né? Todo mundo se valia ali daquela comemoração. Então, assim, o Campeonato Carioca acabou perdendo muito da sua importância por, infelizmente, os times aqui do Rio estarem passando por um período muito ruim da sua história, né? Principalmente Vasco e Botafogo, que esse ano vão disputar a Série B, né? O Fluminense, apesar de ter conseguido fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado, hoje, né, estreou aí na Libertadores, algo que já não conseguia há 8 anos. Então, assim, de longe o Flamengo hoje se sobressai muito aqui dentro do estádio, né, como melhor elenco, melhor gestão, financeiramente falando, tá a anos-luz dos demais times, e nós tínhamos, né, esses 4 grandes, que eram os principais, e os times de menor expressão, né, os times do interior do estado, sempre tentando ali. O Campeonato Carioca acaba existindo para poder dar movimentação para esses times menores, né? Uma vez que muitos deles não disputam sequer nenhuma categoria nacional, nem Série D, nem Série C. Muitos deles estão fora dessas competições, então é uma maneira de você dar uma sobrevida para esses times menores, né? Então, no momento que você tem os times menores, né, que já são pouco expressivos, e os 4 grandes, que, né, normalmente faziam aquela movimentação, a rivalidade regional, muito enfraquecidos também, por conta de suas gestões mal feitas, uma fase ruim. Então, cada vez mais o campeonato foi perdendo um pouco do seu encanto, né? Ele que é chamado do campeonato mais charmoso do Brasil, mas foi perdendo seu encanto, foi perdendo a sua relevância. E aí a gente teve até a questão da televisão esse ano, né? Que ano passado já tinha saído da Globo, né? Ficou um pouco de polêmica em relação aos direitos de transmissão. Aí esse ano a gente tem a Record assumindo a transmissão e os times fazendo as suas próprias
os seus próprios pay-per-views, junto com a federação, que teve também o pay-per-view do Cariocão. Então, assim, eu acho que precisa realmente de uma renovação. Até se tentou, né, há um tempo atrás, quando a gestão ainda era feita pelo Bandeira de Mello, no Flamengo, a criação da Primeira Liga, mas não foi muito à frente, não deu muito certo. Então, assim, eu acho que é um momento, sim, de federação e clubes sentarem e tentarem entender uma dinâmica, né, que não sufoque tanto o nosso calendário, que já é bem concorrido. Esses 2 anos, né, em virtude dessa situação que o país passa, né, o mundo passa por conta da pandemia, esse calendário ficou ainda pior, né, ficou ainda mais esmagado, mais sufocante. E, por exemplo, né, essa alteração de regulamento no Campeonato Carioca foi feito com a intenção também de diminuir um pouco, né, a quantidade de jogos. Você ter um turno só, ao invés dos famosos 2 turnos e disputas finais. Mas, no final das contas, você não diminuiu tanto o número de partidas, assim. Acho que foram 2 ou 3 datas só a menos. E os times não tiveram pré-temporada, né? Então, assim, acho que é um momento de se pensar assim, e até para atrair, né, patrocinadores, público, né, tudo dá uma dinâmica mais emocionante. Então, eu acho que sim, que poderia ser pensado aí num modelo diferente de competição. Sim, concordo. Fala aí, Vitor, pode mandar aí as perguntas. Vitor? Acho que o Vitor deu uma caída. Manda aí, Erickson, manda aí a sua pergunta para a Nath. Nossa, me pegou aqui, eu tava aqui vendo aquele negócio aqui e me pegou. Me ouvindo, gente? Bora. Agora sim. Nossa, tava falando aqui e o microfone travou, mas enfim. Relaxa. Vai lá, Vitão, manda lá. Tava falando que a gente estava vivendo num momento difícil, né, com a pandemia do coronavírus. Qual que é o grande desafio hoje do jornalista, né, assim como você, em trabalhar durante esse período, né, que a gente tem escassez de informações, a gente vive hoje muito baseado em assessoria de imprensa de clube, e também fazer as transmissões, né, porque tem gente que não gosta de fazer transmissão pelo menos pelo computador ou pela TV, prefere fazer transmissão em loco. Qual que é o grande desafio do jornalista hoje e poder trabalhar dentro da área de transmissão esportiva? Eu acho que, pensando na questão da transmissão em loco, hoje em dia, tem sido o medo realmente, né, de você estar se expondo. A gente tenta cumprir ali um protocolo bem rígido mesmo, até entre nós, né, o distanciamento quando a gente está ali na tribuna de imprensa. O Maracanã, principalmente, tem bastante espaço para que a gente possa fazer isso. Em outros estádios, a gente tem uma estrutura um pouco diferente, mas a gente tenta estar o tempo todo, todas de máscara, uso de álcool, todo tipo de proteção que a gente pode conseguir. A dificuldade tem sido na questão do credenciamento, porque no estadual nem tanto, a FERJ permitia pelo menos 3 pessoas de cada equipe, mas para as competições da CBF e da Conmebol, o acesso está muito restrito. Para a CBF, por exemplo, a gente faz também o campeonato feminino, né, que iniciou nessa última semana, e eles negaram o meu credenciamento, a gente só conseguiu mandar 2 pessoas da equipe, e a justificativa é o número de total, né, de imprensa. Para a Conmebol, as meninas também não conseguiram credenciamento, a gente sabia que só poderiam ser 2 pessoas, mas elas não conseguiram, porque está mais restrito ainda. Então, nesse sentido, é uma das dificuldades que a gente tem. E a gente não faz essas transmissões que não sejam em loco, né, utilizando recursos de vídeo e de transmissões que estão acontecendo, né? Então, assim, essa tem sido a principal dificuldade. Em relação às informações, né, a gente não tem, no momento, ninguém que seja setorista dos clubes, né? A gente até tem, a Luciana, ela tem acesso às coletivas do Flamengo, a gente envia perguntas para participar, mas a gente não tem esse trabalho de acompanhar diretamente o dia a dia dos clubes. Então, assim, não afeta tanto, né, para o tipo de trabalho que a gente faz, essa falta de informação vinda
dos clubes. Mas é um fato, né, que para a imprensa como um todo, essa fase está sendo bem complicada, até um pouco pela questão do descrédito, né, e aí eu vou sair um pouquinho da questão esportiva, mas muito tem sido questionado, né, a função da imprensa no meio dessa pandemia, mas para a gente, eu acho que o principal tem sido a dificuldade de acessar mesmo os locais, né, por conta dos protocolos. A gente não está tendo acesso à zona mista, então você não pode entrevistar os jogadores, né, fazer aquela resenha ali, um bate-papo final. A gente tem uma premiação que a gente entrega para o melhor jogador da partida, que a gente não está podendo fazer também, em virtude dessa falta de acesso. Para estar ali no campo, você tem que ter feito o exame muito recente, acho que são no máximo 48 horas de distância entre o jogo e o seu exame, e mesmo assim, só para a detentora dos direitos da transmissão televisiva e muito poucos profissionais que são autorizados a estarem ali na beira do campo ou participando da entrevista final, no momento que o jogo encerra ou no momento do intervalo. Então, assim, se a gente for comparar 2019, que a gente pôde fazer a cobertura de todos os jogos de estadual, brasileiro, Libertadores, a Luciana teve lá em Lima fazendo a final, foi a primeira mulher a narrar uma final de Libertadores. Então, assim, nesse sentido, o que está sendo mais prejudicial para a gente mesmo é esse acesso, né? O credenciamento, os protocolos, tem sido bem complicado. Beleza. Então quer dizer que devido a essa pandemia aí também, né, que prejudicou tudo, não só os times de São Paulo e Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro praticamente, né? Sim, com certeza. Essa pandemia tomara que passe logo também, né, porque a falta de torcedor também na arquibancada também é o que prejudica também, né, um clube também, né? Então... Sim. Prejudica não só financeiramente, mas também na emoção, né? A gente, falando do Flamengo, a gente viu algumas coletivas dos jogadores deixando claro o quanto a falta da torcida impactava, né, o rendimento deles em campo. E esse ano, numa coletiva que a gente participou do Diego Ribas, ele falou que agora eles estão calejados, né, se acostumaram ao fato de atuar sem aquela motivação da torcida. O Flamengo normalmente consegue encher os estádios, né? Tem sido recordista de público aí já há alguns anos, e vocês aí em São Paulo também, com Corinthians, Palmeiras também, normalmente com os estádios cheios, acabam sentindo, o jogador sente, né? A mesma coisa que um cantor ir fazer um show e não ter ninguém lá para ouvi-lo, né? É bem complicado, acredito que para eles seja um fator extra de motivação, sem dúvida. É verdade. Manda aí, Erickson, manda mais perguntas aí para a nossa querida Nath Brasil, vai lá. Tem um aqui, só pegando o gancho aí do Victor, no seu ponto de vista, o campeonato estadual, Brasil inteiro, deveria parar ou não? Deveria continuar devido a essa pandemia? O que você acha? Como profissional e como torcedora também, do seu ponto de vista. O que acontece? Se a gente for pensar só na questão da pandemia, né, eu acho que eles poderiam ter sido ou encurtados ou terem saído da grade em virtude do calendário, né? Como a gente já falou, o calendário brasileiro, o calendário mundial, né? Ele é muito comprometido. Então, assim, acho que talvez nesse período de pandemia, sim, eles poderiam não ter acontecido ou ter sido bem encurtados. Eu não, assim, falar que eles deveriam ser suspensos em definitivo no cenário nacional, acho muito complicado, porque tem alguns estados, algumas regiões onde o campeonato estadual tem muito valor, de onde você vê alguns times aparecerem, jogadores se destacarem, mas eu acho bacana, por exemplo, o formato da competição do Nordeste, né, da Lampions, eu acho bem interessante, acho que a gente poderia pensar em situações assim, de repente, para dar uma encurtada, substituir, de repente, o estadual por esses campeonatos regionais, né, região Sudeste, região Centro-Oeste, Nordeste, enfim, acho que seria, de repente, um formato bacana, mas a gente precisa ter esses campeonatos que deem força para os pequenos, né? A gente viu recentemente aí essa polêmica com a criação lá da Superliga da Europa, e eu acho que se a gente abandona os estaduais, a gente vai mais ou menos pelo mesmo caminho, de privilegiar os grandes clubes e não dar oportunidade desses menores aparecerem. Então, acho que eles precisam continuar dentro dos calendários
mas de uma forma, de repente, mais adaptada para não ser tanto sacrifício para os clubes que disputam diversas competições. Entendemos. Mas assim, você acha que falta mais digo assim, logicamente que falta mais investimento nos clubes de médio porte no Rio de Janeiro, né? Mas o que seria que você acha um dos motivos dessa falta de investimento? Será porque o time não chama tanto público no estádio? Será que o time não tem tanta contratação pontual? O que seria um dos motivos? Aqui no Rio de Janeiro, né, vamos falando assim dos 4 grandes. Atualmente, o Flamengo é um time que tem uma excelente gestão, né, tanto financeira quanto administrativa. Conseguiu construir um elenco que está entrando aí a 3ª temporada jogando junto. Então, o Flamengo está dentro do estado, do cenário nacional, do cenário até sul-americano, acima da média, né? Ele está fora da curva. E aí você pensa no Fluminense, que é o 2º time aqui um pouco mais estável, que tem uma gestão que está tentando ali se reinventar, mas que ainda deixa a desejar no sentido financeiro, não consegue ser tão competitivo quanto outros times do cenário nacional, e Botafogo e Vasco, que vivem talvez o pior momento da sua história, né? Vasco, principalmente, teve muitos problemas administrativos, problema com a eleição de presidente, e já vem há muitos anos aí, ao longo da última década, passando por dificuldades, está sendo rebaixado pela 4ª vez. O Botafogo também não está muito diferente disso, muitos problemas de gestão. E aí, se você pensar nesses 3, né, já enfrentam esses problemas administrativos, de falta de patrocínio, vão estar na Série B, e aí você vai ter menos visibilidade para patrocinador. Imagina o Resende, né, o Macaé, o América, que estão fora até, como eu falei, das competições nacionais. O Boa Vista, acho que está participando da Copa do Brasil, acho que o Volta Redonda também estava participando, mas são times que não conseguem, muitas vezes, ir muito longe também dentro da competição. Então, assim, o cenário do Rio de Janeiro para os times passa muito pela gestão, principalmente pela gestão, no meu ponto de vista, e na questão dos menores, a falta de profissionalismo mesmo, sabe? Muitas vezes esses jogadores que se reúnem para jogar o estadual, no restante do ano eles não têm competições, eles vivem de outras coisas, eles não podem viver exclusivamente do futebol. Então, esses times não conseguem chegar, né, nas divisões, não conseguem estar na Série D, na Série C, para ter uma continuidade do trabalho ao longo do ano, para conseguir ascender e chegar dentro do cenário nacional, né, na Série A, na Série B, serem mais competitivos e, com isso, ganharem patrocinadores, ganharem visibilidade, serem conhecidos, né, despertarem interesse do público. Então, eu acho que passa por todo um processo administrativo mesmo, do time conseguir sobreviver, né? Acho que os times do Rio, hoje em dia, eles apenas sobrevivem, e isso prejudica muito, impacta muito em como esse time consegue performar, né? Até onde ele consegue ir dentro das competições. Sim, sim. Até vendo por esses times, né? Que nem Resende, Boa Vista, times de menor expressão, eles até revelam muitos jogadores, né? Sim, mas não tem um alto investimento também, né? Não tem. Exatamente. O Nova Iguaçu mesmo, ele tem uma base muito boa, eles têm uma estrutura muito boa, mas não conseguem, mesmo assim, uma visibilidade fora da região, né? Ele disputa o estadual, mas não consegue chegar a nível de nenhuma competição nacional, né? Não consegue se destacar e ter um patrocinador que vai elevar a condição do time, diferente de São Paulo, que a gente tem, né? A gente tem os times grandes, conhecidos, que estão ali na Série A, mas você tem outros times menores que estão disputando a Série B, que estão disputando a Série C, e aí conseguem, né, ter um investimento, né? O próprio Red Bull Bragantino, que começou aí com essa parceria, né, com a empresa, e tá se destacando dentro do cenário, fez um bom campeonato brasileiro, tem aí bons jogadores, fez a contratação do Natan, que veio do Flamengo, tem esse vínculo, né, com os outros times que a Red Bull também
patrocina fora do país. Então, assim, é diferente, né? Lá no Rio, realmente falta um pouco desse profissionalismo, dessa gestão mais assertiva para poder tirar os times dessa dependência eterna de que o estadual aconteça para que eles pelo menos possam competir em algum momento. Sim, é verdade. E olha que maravilha, Nath. O Vitor, ele resolveu aparecer para nós, para você conhecê-lo também, o nosso comentarista Vitor Meira. Olha só, rapaz, até eu fiquei emocionado agora. Aí, você me deixa sem graça, hein, mano? Agora que você apareceu, eu quero a sua pergunta, Vitão. Agora você até me deixou sem graça. Mas você fez eu perder o fio da meada, mas voltando. Ô Nath, apesar da representatividade da mulher tá crescendo cada vez mais na transmissão esportiva, hoje a gente tem mulheres que estão transmitindo NBA, né, como que é a Natália Lara, as mulheres estão transmitindo cada vez mais o futebol feminino está entrando cada vez mais na grade de TV a cabo, até na TV aberta, agora todo domingo tem jogo do futebol do Brasileirão feminino, mas você ainda sente que o machismo no futebol ainda é muito latente, a gente ainda tem que ficar quebrando essa barreira o tempo todo para ver se melhora, ou você sente que, como que você já está recentemente, que pelo menos já melhorou um pouco essa imposição que somente o homem tem que transmitir e a mulher não pode ter o espaço dela? Olha, eu vou falar assim, um pouco da minha experiência pessoal e um pouco do que eu acho, né, na transmissão, no jornalismo esportivo como um todo. Quando eu comecei a gostar de futebol e falava sobre futebol aqui na rua ou dentro da família, ou entre amigos, a primeira coisa que a gente sempre ouve é: parece um menino, futebol é coisa de menino. E mais 5 minutinhos nascia homem, né? Todas essas coisas, essas besteiras, né? Ao longo aí da minha infância e adolescência, eu fui ouvindo isso, até de familiares, né? Minha mãe falava: ai, minha filha parece um menininho. E essas coisas que as pessoas falavam, assim, meio que sem pensar, né? E aí os anos foram passando, os conceitos foram caindo, foram mudando, e a gente começou a entender que o futebol é para quem quiser, né? É para quem gosta, é para quem entende, se informa, pesquisa, estuda, admira, acompanha. E eu acho que já chegou o tempo onde a gente não tem mais espaço para o preconceito, seja ele qual for, né? Seja o machismo, o racismo, a homofobia. Então, acho que a gente está no século XXI, no ano de 2021, e não tem mais espaço para isso. Dizer que ele acabou? Mentira. Se você entrar na rede social das damas do esporte e passear ali pelos comentários, com certeza você vai ver um ou outro trouxa lá falando que não é para a gente estar ali, a gente não entende nada, entra na nossa live para dizer que é uma porcaria e que mulher não entende de futebol. Então a gente ainda esbarra, né, com essas pessoas exercendo aí o seu preconceito, né, presos lá em 1900 e Guaraná com rolha, e não aceitam que se você é um bom profissional, não importa o seu sexo, a sua orientação, não importa nada disso, a sua cor, a sua religião. Se você é um bom profissional, você vai exercer a sua função com excelência e você vai entregar aquilo que se espera de você. Então, para mim, eu não passei, né, profissionalmente falando, por nenhum caso de machismo, nunca fui maltratada ou alguém disse que eu não deveria estar ali. Como eu te falei, nas redes sociais acontece, a gente sabe que rede social é terra de ninguém, né? As pessoas se sentem protegidas por estarem atrás da tela e falam aquilo que bem entendem. Mas eu acho muito bacana de ver esses espaços aí nas televisões serem ocupados por mulheres, principalmente na narração, né? Que é uma coisa assim que a gente tem que se habituar a ouvir uma voz feminina, né? Falando. Eu acho que também passa aí muito por uma questão comportamental. A gente se acostumou ao longo desses anos todos. O futebol tem mais de 100 anos, né? É televisionado há pelo menos 50. Então, a gente se acostumou a ver aqueles homens brancos falando sobre futebol, os narradores, todo mundo seguindo mais ou menos ali o mesmo padrão. Então, a gente precisa também acostumar os nossos olhos, os nossos ouvidos e entender que só ter homens brancos falando de futebol é que é forçação de barra, né? Colocar mulheres, homens, negros, pessoas LGBTQ+,
para participar dessa diversidade é que é o correto, né? Não o contrário, você ter uma elite ali se apoderando de um esporte que sempre foi para ser do povo. Então, eu acho que é muito bacana ver esses espaços serem abertos, tanto na questão profissional do jornalismo, quanto na questão do esporte em si, né? Você vê aí o futebol feminino ganhando força. Ainda está muito longe do ideal, né? Se a gente for parar para pensar, a melhor jogadora de futebol feminino não ganha nem o que um jogador mediano do futebol masculino ganha. Então, assim, ainda há um abismo que nos separa, né? E aí eu vou me incluir, mas a gente está de passo em passo conseguindo conquistar o nosso espaço. E esse espaço, na verdade, já foi conquistado. Ninguém tira mais a gente de onde a gente chegou. Mas eu acho que precisa disseminar um pouco mais e ter um pouco mais de equilíbrio e de igualdade de condições. André, Oi, pode eu falar. queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para a nossa audiência, né? A Vanessa Santos, a Clarice Bússola, o Ronaldo Leão, que está nos acompanhando na live. Né? É sempre um prazer receber a galera. E a Nath comentou das meninas da Dama do Esporte. Manda um abraço lá para as meninas que a gente já entrevistou antes, né? A Luz Ogaibe, bela narradora. Ela transmite muito bem. Eu não sabia desse fato que ela foi para Lima. Que inveja branca. Não, inveja branca nada. Inveja que eu tenho dela. Inveja branca é um termo que é chato falar. Inveja mesmo. Inveja, não, eu também tive muita inveja dela. Falo para ela sempre. A Marina Damas também, que a gente conversou, muita gente boa. A Rayane também. O pessoal do Damas do Esporte são. Não, meninas... Vocês são simpaticíssimas. Muito obrigada. E manjam muito de futebol, né? É só o estado. A gente tenta. É só o time assim que eu não sou muito a favor, mas a vida que segue. Fala pra nós aí, Nath. Qual que é o time? O meu é Flamengo. Do Flamengo e das meninas. Lá, a Lu também é flamenguista. Vou te falar que eu não sei todas, tá? Porque tem algumas que gostam de se preservar, faz parte. A gente sabe que dentro do jornalismo, às vezes, você sofre um pouco de preconceito se você admite seu time, né? A gente percebe isso aí até com os jornalistas que estão aí há 40, 50 anos dentro do segmento e sofrem perseguição por terem seus times revelados. Mas a Lu é flamenguista, eu também. A gente tem as damas da torcida, né, que foram meninas que foram recrutadas aí para representar cada uma das torcidas. Então, a gente tem a Ana Freire, que representa o Vasco, a Dani, que representa o Fluminense, a Janaína, que é maravilhosa, também trabalha com rádio, que representa o Botafogo. Então, assim, a gente tem um perfil lá dentro bem diverso, dentro dos 4 grandes aqui do Rio. A gente sabe que o Flamengo é um pouquinho de maioria, né? Afinal de contas, somos 40 milhões. Mas a gente respeita muito todos os times, porque dentro do Damas do Esporte a gente está vestindo a camisa da reportagem, né? Então, a parcialidade, ela não existe. Nós temos que ser imparcial, profissionais e, por exemplo, né, no dia do jogo que eu comentei que foi muito bom estar ali, Flamengo e Vasco, eu estava fazendo as reportagens do Vasco e estava ali comemorando a vitória do Vasco, é isso. Ô, Vitor, tem alguma pergunta aí de algum dos nossos ouvintes aí, dos nossos amigos que estão assistindo a nossa live aí, para a Nath Brasil? Tem uma pergunta do Kessinha que mandou aqui, ó. O Kessinha, que era o comentarista para estar com a gente, ele mandou perguntar, ó, deixa eu entrar até no WhatsApp para poder falar melhor. Ô, Nath, ele perguntou assim, qual que foi o jogo que você... são 2 jogos, qual que você se sentiu que narrou, que participou mais, que foi mais, assim, teve a reportagem mais carregada de emoção, e qual foi o jogo que você deseja esquecer? Tipo, nossa, deu tudo de errado, não consegui fazer nada. Essa é a pergunta do Kessinha. Olha, deixa eu... Foi até que eu falei para os meninos, a minha experiência na cobertura dos jogos ainda está muito fresquinha. Então, assim, ainda não tive tantas emoções, assim, mas acho que um jogo para esquecer foi Botafogo e Vasco lá em São Januário, porque o jogo teve uma qualidade técnica muito ruim. Foi daquele jogo de dar sono. A estrutura de São Januário para a imprensa fica um pouquinho a desejar, então saí de lá com a coluna travada. Então, talvez esse daí seja o jogo para esquecer.
E acredito que o mais emocionante, né? Aí eu vou deixar o lado torcedora falar um pouquinho mais alto, foi o jogo Botafogo e Flamengo. O Flamengo dominou ali a partida, foi bem bacana, foi 2-0. Então, mas daqui a um ano a gente faz uma entrevista novamente. E aí eu vou ter mais experiência para falar. Pode ser antes de um ano, né? Não, sim. Mas digo assim, para ter a referência, né? Para ter histórias mais engraçadas para contar. Quando voltar ao público, com certeza vai ser o mais interessante também. A gente acaba tendo aquelas pérolas. É verdade. Ô, Nath, você tem quanto tempo assim, de jornalismo profissionalmente? Profissionalmente, tenho um ano. Ah, entendi. Ô, vai lá, Erickson, manda suas perguntas para ela também. Mando sim. Cara, deixa eu lembrar aqui que tava com na mente e acabei esquecendo. Mas voltando o gancho de novo dele é igual São Paulino. Sem graça. 10 anos para lembrar de uma coisa. É igual parte, né? São Paulo. Fica muito tempo sem ganhar um título e esquece como ganha. Entendeu? É bem isso. Eu sofro com isso. Isso é bullying, tá? Lembrei aqui. Voltando aqui às perguntas anteriores do Victor, em relação às barreiras que se teve, assim, como você e outras mulheres, como tem sempre, né? Sempre tem os engraçadinhos. Mas se já no esporte, assim, eu sei que ainda estamos no momento que não está tendo torcida no estádio, mas teve algum engraçadinho que você teve que tipo, lascar, esquecer para lá, tipo, deixar ele falando sozinho, que mexeu com você muito, assim, seu psicólogo, como repórter de campo, jornalista? Não. Por enquanto, nas transmissões comigo, especificamente, não aconteceu. Mas, por exemplo, você, né, falou das meninas, a Marina Damas atuou já muitas vezes com a gente como repórter de campo, não só pelo Damas do Esporte, ela tem experiência também em outros veículos de comunicação. E, assim, ela estava entrevistando uma vez o Everton Cebolinha, que era do Grêmio, né, tá agora lá em Portugal. E ela não é muito alta, né? Mulher, miudinha, no meio ali de uma porção de gente. E ela estava entrevistando ele e veio um brutamontes desse e sim, só não empurrou ela, porque eu acho que ele teve um pouquinho de bom senso, mas se colocou ali, invadiu o espaço dela, já ia começar a fazer a entrevista com o jogador. E ela se impôs e falou: olha, só você espera um minutinho, porque eu tô aqui entrevistando ele, você aguarda que eu vou finalizar e depois você vem. E o principal que a gente sofre muito acaba sendo realmente ali como a gente transmite os jogos para a nossa web rádio, para a Rádio Ferg e para as nossas redes sociais, tanto no nosso canal no YouTube quanto no Facebook. Nos comentários é que a gente acaba ouvindo ali algumas bobagens, né? Mas eu particularmente filtro. Acho que crítica bem-vinda é aquela crítica que te faz evoluir, que faz você repensar o seu trabalho, tentar melhorar em algum aspecto. Agora, um bobão que vai lá para dizer que no lugar de mulher lavando louça ou qualquer coisa desse gênero, ele não merece nem a minha atenção. Respeito, né? Exatamente. Exatamente. O cara desse é um verdadeiro brucutu que a gente fala, né? Um brucutu que não merece respeito de ninguém. As mulheres podem sim estar trabalhando, seja ela na frente das câmeras, seja ela como gerente, seja ela como uma técnica de futebol. Em qualquer situação, a mulher tem sim o direito igualmente o dos homens, de trabalhar sim em qualquer ambiente de trabalho. E referente a isso, Nath, assim, com os estádios vazios, todo estádio vazio, né? Como é que vocês, tá mais fácil de vocês se comunicarem dentro de campo? Ou vocês ouvem até o eco um do outro, né? Digamos, dentro de campo. Olha, ouvi tudo. Esse jogo de Flamengo e Vasco, inclusive, teve uma postura bem feia por parte da gestão de ambos os clubes, porque eles estavam se comportando ali como se fossem realmente torcedores. Do lado do Vasco vinha grito para os gestores do Flamengo, do lado dos gestores do Flamengo vinha grito para o pessoal do Vasco. Teve grito de segunda divisão, teve gente xingando o Gabigol, que o Gabigol lá de dentro do campo escutou e ainda respondeu para eles. Então, assim, a gente escuta tudo.
A gente escuta tudo que acontece. Para a gente ali que está participando da transmissão, dá uma certa tranquilidade, né? De conseguir se comunicar umas com as outras. Como eu falei, a gente não está podendo ficar lá na beira do campo, então ficamos todas ali na tribuna, mas fatalmente, se estivéssemos separadas, estaria facilitando bastante no entendimento, né? Na questão de se ouvir ali. Muitas vezes, quando a torcida está ali falando do lado, é complicado. Então, assim, nesse sentido, facilita um pouquinho o processo, mas nada supera um Maracanã cheio, mesmo que atrapalhe ali na hora da transmissão, dá outro significado para a partida, né? A gente sente a pulsação da torcida, né? Tudo que envolve. Eu sou fã de Maracanã cheio, adoro estar ali na torcida, então a gente sente muita falta, é muito esquisito ver aquele templo ali do futebol vazio. Antes de passar a sua pergunta para o Vitor, assim, só queria te fazer uma pergunta rapidamente. Qual a tua sensação dentro do Maracanã sem o 12º jogador do Flamengo? Ou não que seja do Flamengo, mas assim, qualquer time. Sem aquela torcida que empurra. Qual a tua sensação? Parece que a gente está assistindo um jogo ali de brincadeira, sabe? Parece que eles estão ali... Parece assim, tipo, fui assistir um jogo de um amigo meu que foi jogar ali no campinho e a gente tá ali assistindo, a sensação que me dá mais ou menos essa, sabe? Parece que o jogo não tá valendo de verdade. É muito estranho, é muito esquisito não ter a torcida. Parece que você tá ali assistindo um jogo de demonstração, sabe? Uma coisa muito esquisita. Imagino. Tem mais perguntas dos nossos amigos aí, Vitor? Por enquanto, não. Por enquanto não? Então faz a sua, meu brother. A minha para finalizar, né? Já que agora que faltam uns 10 minutos para acabar o programa. Quero falar para a Nath qual que é o que a gente precisa melhorar, Nath, dentro do jornalismo, para que a gente possa fazer uma cobertura mais vibrante. Que muitas vezes assim, não sei você, às vezes eu vou para faço aquele famoso benchmark. Eu acho que tem muita gente transmitindo e muitas vezes a qualidade deixa um pouco a desejar. É gente que não estuda, gente que fala o nome de jogador errado. É uma própria autocrítica que a gente tem como organismo de imprensa, né? Muitas vezes, como eu fazia bastante jogo também, web rádio, eu fazia alguns jogos que estavam na minha fase de conforto, que era o Palmeiras. Às vezes não buscava informação e ficava uma transmissão um pouco mais pobre. Mas tinha às vezes que eu falava, vou para cima, vou atrás dessa informação, vou conversar com o jogador, vou conversar aqui com a assessoria e a gente consegue fazer uma transmissão legal. Que você acha? Como que a gente, como imprensa, pode melhorar uma transmissão e trazer um conteúdo mais diversificado para o nosso ouvinte? Olha, a gente, de 2020 para cá, a gente teve algumas quebras de monopólio, né? A gente viu a Globo deixando de ter o monopólio de algumas competições e vendo outras emissoras chegando aí muito forte, né, na concorrência. Record pegou o Campeonato Carioca, né, uma emissora que não tinha muito perfil de esportes, eles já tinham feito transmissão de Olimpíadas e tudo, mas não era o foco deles, né? Nunca foi o foco deles. O SBT já teve, nos anos 90, dividia algumas transmissões com Bandeirantes e Globo, mas também já há alguns anos não investia tanto no esporte. E esse ano eles vieram aí com tudo, né? Estão com a Libertadores, estão com a Champions, agora pegaram, se eu não me engano, também o direito da Eurocopa. Então, assim, quando você adquire os direitos de transmissão, você tem que ter uma equipe competente para você realizar essa transmissão, né? Então, eu acho que essa quebra do monopólio mostrou que essas emissoras ainda não estavam preparadas para aquilo que elas estavam assumindo. Isso pensando em TV aberta, né? Porque, por exemplo, nessa última terça-feira eu assisti a transmissão do jogo do Flamengo pelo SBT e, como você falou, o narrador errou alguns nomes. No Carioca, pela Record, também aconteceu essa questão de errar nome. E muitas vezes, eu acho também, e aí é uma opinião pessoal, vocês podem, de repente, até discordar de mim, quando você enche a sua transmissão de convidados que não são jornalistas,
você também corre o risco de perder nesse conteúdo, né? No que aquela pessoa vai falar. Porque não é porque eu fui um ótimo jogador, um excelente jogador, que eu sou renomado, que eu sou ídolo do clube, que na hora que eu vou trabalhar ali como comentarista, que eu vou ter algo bom para dizer, conteúdo para falar. Então, assim, eu já vi alguns jogadores que participaram dessas transmissões e que foi realmente, assim, um desastre, né? O narrador teve que tirar ali leite de pedra, o comentarista teve que fazer todo um caminho para conseguir que a transmissão ficasse dinâmica, porque o convidado não correspondia, né, às expectativas. Então, eu acho que você valorizar os profissionais da área e dar espaços para eles, mais do que para esses ex-jogadores, e a gente tem visto isso acontecer aos montes, né, tanto na TV fechada quanto na TV aberta. E eu acho que também um pouco mais de imparcialidade, que às vezes a gente vê uma mídia muito tendenciosa. E como você falou muito bem, estudar. Eu acho que você tem que chegar para fazer o seu programa, a sua transmissão, seja o que for, a sua live, muito bem instruído do assunto que você vai falar, né? Se você é setorista de um clube, você tem que estar ciente de tudo que aconteceu com aquele clube, você tem que ter ali informação para passar para o teu público. Se você vai falar de times de modo geral, você tem que ter pelo menos um conteúdo de cada um deles, né? Você tem que estar pronto para responder alguma pergunta que seja feita para você. Então eu acho que alguns jornalistas sentaram em cima dos seus nomes e se valem daquilo, ou então ficam vivendo de polêmicas, né? Porque sabe que isso hoje em dia gera engajamento dentro das redes sociais, o nome vai parar lá no Trend Topics, e para ele aquilo dali basta. Então, eu acho que é um pouco de cada uma dessas coisas. Certo, isso é verdade. Fala aí, Erickson, tem mais perguntas aí para nossa querida Nath Brasil? Não, acho que não. Acho que no momento só esses mesmo. Beleza, então. Nath, realmente o que você falou sobre as emissoras, né, pegando os campeonatos, eu acho que até um ponto válido, né, porque, como você falou, o SBT, aqui em São Paulo, no caso, o SBT pegou a Libertadores, pegou alguns outros campeonatos e a Globo está deixando, né, de pegar, inclusive, a Fórmula 1 foi para a Bandeirantes. Sim, sim. Inclusive a Fórmula 1 foi para a Bandeirantes. E também para ficar também, né? Exatamente. A Stock Car também foi para a Bandeirantes. Voltou, também. Você acha que com essa perda, né, do chamado monopólio da Globo, né, você acha que eles têm muito a perder em patrocínio? Assim, eu acho que por enquanto, porque o que acontece? A Globo, ela passou a ser detentora desses direitos e muito do profissionalismo que a gente passou a ver dentro do futebol, e isso eu aprendi até antes de já estar exercendo de fato a profissão na própria faculdade, quando eu fiz a matéria de jornalismo esportivo, eu tinha uma professora muito estudiosa e ela falava disso com muita propriedade. O futebol, antes dele ser televisionado, ele era muito bagunçado, né? Às vezes você chegava às 9 horas da noite e, de repente, o jogo que estava marcado não ia mais acontecer por qualquer motivo que fosse. E no momento que ele passa a ser televisionado, e a Globo é a precursora nesse sentido, junto com a Bandeirantes, a coisa se profissionalizou muito, né? Mas se profissionalizou aos moldes da empresa, né? Tanto é que a gente pensa em futebol, a gente pensa futebol quarta-feira à noite, domingo à tarde ou sábado à tarde, né? Que foram os dias que ela padronizou ali dentro da estrutura da grade de programas, e a partir disso a gente foi entendendo o futebol dessa maneira. No momento que esse monopólio passa a não estar mais com a Globo, né? E você passa a dividir a transmissão, a responsabilidade da transmissão com outras emissoras, essas emissoras vão ter que montar as suas próprias estruturas. E eu acho que é isso que ainda falta um pouco, esse profissionalismo nessas emissoras que não estão acostumadas com o esporte na sua grade, seja o futebol, seja a Fórmula 1. A Bandeirantes até tem um know-how maior, porque durante muito tempo, eu lembro que na minha infância, a Bandeirantes era sinônimo de esporte,
né? Meu pai assistia ali diversas modalidades diferentes, que era onde você queria assistir esporte na TV aberta, era até mais na Bandeirantes do que propriamente na Globo. A Globo veio muito forte com o futebol, né? O vôlei também sempre foi muito explorado por eles. Então, assim, eu acho que você precisa profissionalizar, e aí eu vou pegar, para terminar de responder o seu questionamento, a Record e a transmissão do Campeonato Carioca. A transmissão do Campeonato Carioca pela Record, no meu ponto de vista, deixou muito a desejar. Primeiro porque ela fez escolhas ruins dos jogos que ela resolveu transmitir. Ela trocou o dia, né, que o torcedor já estava ali acostumado, e fez muito pouca divulgação dentro da sua rede, dentro dos seus meios digitais. Então, tinha dias que alguns torcedores sequer sabiam que o jogo ia ser televisionado. E ela também não fez esse televisionamento para todas as praças, né? Ele deixou de ser a nível nacional. Eu sei que quando era na Globo, nem todos os jogos do Campeonato Carioca estariam passando para vocês aí em São Paulo. Mas no eles Nordeste era completo. Sim, fazia o Nordeste completo. Acho que tem todo um estudo para entender qual time vai passar em qual lugar. Esse time é de fora desse estado, mas nesse estado ele tem 60% de torcida, ou 50%, ou 40%. Acho que a Globo fazia toda uma logística de entender, né, quem teria mais audiência em cada região. E na Record eu acho que esse estudo não aconteceu. Então eles regionalizaram muito a transmissão e fez com que tivesse muita reclamação por parte dos torcedores, principalmente do Flamengo. E eu acho que isso afeta diretamente, sim, o patrocínio. O Flamengo ficou até pouco tempo atrás com vários espaços vagos no seu uniforme, e eu acho que nesse primeiro semestre a dificuldade deles em conseguir esse patrocínio se devia ao fato dos seus jogos não estarem em rede nacional, né? E aí você veio com essa temática do pay-per-view próprio dos clubes, e a Flá TV+, no primeiro momento, apresentou alguns problemas também, muita reclamação por parte das assinaturas, e toda essa problematização que a gente trouxe, né, da falta de capacidade daquelas pessoas que estão dentro das transmissões, o que faz com que o torcedor perca um pouco do interesse também, e a questão da pirataria. A gente sabe que se você jogar na internet jogo fulano de tal, você vai encontrar um meio de assistir através de algum link pirata, isso é um fato. Se a gente não falar que isso acontece, é hipocrisia. Então, eu acho que a transmissão de futebol, a partir do momento que ela sai desse monopólio da Globo, quem está assumindo essa responsabilidade precisa se profissionalizar um pouco mais e entender, né, o alcance que se tem. O futebol tem um alcance muito grande dentro do Brasil, né? É o esporte que está em primeiro lugar, é o que o povo gosta. Então, acho que eles precisam aí se espelhar um pouquinho, né? Pegar o exemplo e tentar fazer tão bom quanto ou melhor. Com certeza. Nath, nosso papo está tão bom que já estamos acabando o nosso programa, Nath. Verdade, nem senti a hora passar. É verdade. Vitor, você quer falar alguma coisa a mais para a Nath? Para encerrar o nosso programa? Só quero agradecer a ela. Ela foi uma boa pessoa, trocou ideia, não fugiu de nenhuma pergunta. Que entrevistada é boa, assim, né? Não foge de nenhuma pergunta. E eu só queria agradecer, André, a nossa massiva audiência, né? Que entrou com a gente, o Adriano Miranda. Também tá a sua digníssima primeira-dama, a Amanda Garrido Caneschi, também junto com a gente. Então, estamos com a audiência aí bombando, hein, André? Com certeza. Erickson, quer dar a sua palavra de boa noite aí para a Nath? Opa, primeiramente quero agradecer, muito obrigado, Nath, pela sua presença aqui no nosso programa. As portas estão sempre abertas também, quando quiser voltar também, sinta-se à vontade. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Nath, muito obrigado pela sua grande gentileza de nos atender e aceitar o nosso convite do nosso programa Nos Acréscimos aqui no YouTube, tá? Muito obrigado mesmo. E sempre que quiser, será muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, para mim foi um prazer estar aqui. Eu acho que nós que somos assim, mídias independentes, precisamos nos fortalecer, nos ajudar. Acho que o caminho é esse, o futuro está aqui dentro da internet, não que o rádio vai acabar ou que a televisão vai acabar, eu acho que todos eles vão existir, né,
conjuntura, mas quem nega o fato de que a internet está ocupando cada vez mais espaço vai ficar para trás. Então, foi muito bacana, gostei muito. Com certeza voltarei outras vezes. Desejo sucesso para o canal, para a rádio, para o programa como um todo, para todos nós, profissionais aí que amam o esporte, mesmo que a gente tenha nossas divergências na escolha dos times, a nossa rivalidade. O que importa é o amor em comum que nós temos, que é o futebol, que é o esporte. Fico muito feliz, agradeço a todos aí que acompanharam e vamos em frente, que a temporada está só começando. Com certeza. Quero agradecer a todos os nossos amigos, ouvintes e telespectadores do programa Nos Acréscimos aí que nos acompanharam, tá? Obrigado a todo mundo aí da Rádio Marca Brasil, a rádio que é a sua marca no ar. Obrigado, Nath, obrigado a todos. Foi um prazer em conhecê-la, né? E prazer dividir esse programa com você. Até a próxima semana, no mesmo horário, às 21 horas, na próxima quinta-feira. Falou, galera. Um abraço a todos. Tchau. Fomos e fui. Tchau, tchau.